Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, mais um Top de Gestão no ar e esse muito especial. Eu estou numa parceria trazendo uma soma, né, de forças do Top de Gestão, que é o meu canal, o meu projeto consultivo, juntamente com o time da C3. O C3 Aceleração Executiva. Já vou apresentar aqui para vocês as minhas convidadas de hoje, né? A gente está aqui com a Dani Fonseca. Como vai, Dani? Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Prazer estar aqui. Honra ter você aqui conosco. Nós temos histórias, né? Depois a Sim. gente fala para todo mundo. Aí, você que está nos acompanhando, aguarde. A gente esteve junto na pandemia lá no Mundo 6.0, Samantha Franco. Que bom você estar conosco também. Que bom, Nascimento. Obrigada por esse convite. Tive aqui com você, né, fazendo algumas gravações sobre o meu livro. E Exatamente. agora estou com as minhas parceiras, né, que estão lá, né, as histórias que eu te contei, da Dani, da Tânia, agora estão dando outros frutos aqui. Estamos falando do C3, Aceleração E Executiva. quando eu conversei com você, né, eu falei assim, a gente precisa trazê-las aqui para dentro do Top de Gestão para que a gente escute elas, as suas histórias, e assim está acontecendo. Tânia, tudo Olá, bem? Nascimento. Que prazer estar aqui com você. E mais um projeto aí que estamos aí, né, juntos aqui. Já vamos lançar o livro O Futuro do Trabalho também, juntos, né? E hoje vamos estar aqui contando sobre essa novidade, que é o C3 Aceleração Executiva. Privilégio meu, né? 3 mulheres potência, executivas de primeira linha, com trabalhos de destaque, né? Samantha Exxon, você, passagem forte pela Electrolux, e a Dani, por uma das empresas que é uma das joias aqui, né, do Brasil e do Paraná, que é o Ebanks. Agora, você que está aí do outro lado, vocês fiquem conosco porque hoje vai ser uma mentoria, uma aula de pós-graduação. Sabe que eu deveria pagar, né, para os nossos convidados, porque a gente muito boa que está aqui conosco. Ô, Nascimento, a Tânia que é a nossa financeira, depois ela te paga o Pix. Na verdade, eu vou pagar para você porque é uma aula. Se você está conosco, siga aí, porque com toda certeza, com toda essa experiência que a gente tem na mesa, vai ser muito legal e muito bacana. Samantha, você vem num processo bacana, né, da sua consultoria, do seu livro, né, que está aí correndo com a sua história e trazendo esse olhar da sua mentoria. E tem essa novidade aí agora, que é o C3 Aceleração Executiva. E aí vocês trazem um mote muito forte, né? O desenvolvimento e a transformação sustentável das lideranças. Fala um pouquinho disso para nós. Então, Nascimento, conversando, né, eu, Tânia e Dani, a gente fazia parte, né, de um grupo de diretores de RH e tínhamos sempre esse dilema, né, como fazer a formação do executivo para estar numa cadeira de C-level. Fizemos também, né, juntas a formação de conselheiras do IBGC e navegamos muito nesse universo, né, que é o universo de tomada de decisão, no universo que desenha a estratégia, e vimos que a gente tem, né, algo a mais que pode estar fazendo essa diferença nesse grupo. E quando você fala, sabe para onde eu vou? Para quando eu tinha 30 anos. E eu falo o seguinte, se eu tivesse sido orientado, melhor mentorado, sei que eu fiz acertos, mas eu teria acertado Sim. muito mais. Então, para você que está do outro lado, na carreira executiva, você é coordenador, gerente júnior, eu quero crescer. Não tem outro jeito senão aprender, né? E quando vocês somam essa experiência, Tânia, é uma coisa sensacional, né? Que vocês foram lá perceber uma dor do mercado, trazer a vivência e experiência em grandes empresas, e tanto nas questões técnicas, operacionais, mas acima de tudo nas questões mais humanas aí dessa pegada. A gente tem falado muito sobre o RH estratégico. E tá aí, né? As lições prontas. É verdade. E falar sobre isso, né, é uma das minhas paixões, porque Nascimento, quase 4 décadas, né, e atuando em recursos humanos, e boa parte disso sendo
líder de líderes de RH. Né? Então, eu dizia para os meus colegas que meu maior orgulho nesses anos todos era de olhar a trajetória de pessoas que estiveram comigo e que eu tive a oportunidade de desenvolver. Então, eu tenho exemplos lá de um rapaz que começou como estagiário e, no final, quando eu deixei a empresa, ele já era meu par como lindo. diretor. Né? Parabéns. E eu confesso para vocês, eu tinha, pessoal, uma listinha na minha agenda, né? Um segredo. Vocês são as primeiras pessoas que estão sabendo disso. Nós é a nossa audiência. É verdade. Eu tinha uma lista na minha agenda de pessoas que eu ajudei de alguma forma, que foram meus liderados e que hoje são diretores, gerentes sêniores. O Léo, nesse caso, né, que começou com 19 anos como estagiário e hoje... Vamos trazer ele aqui para uma conversa, quero ouvi-lo. Seria um exemplo muito legal. E hoje o Léo é diretor da área de remuneração da Electrolux. E quando você fala sobre E é com muito orgulho que eu falo no isso. coração, É né? verdade, Eu conversando com a Samantha um dia desses, eu comentei com ela e falei assim, adoro quando o pessoal liga e diz assim, tio Nasce, é o meu estagiário, é o meu assistente, né? É gente que começou com a gente e a gente vê crescer. Agora, bate num ponto muito forte, propósito, né? Propósito e legado, né? Eu acho que estar nesse projeto com a Samantha e com a Dani, eu acho que assim, é levar e deixar aí para talvez uma geração que, né, é diferente da minha, talvez, e cumprir esse legado, né? Deixar esse legado, porque depois, né, de mais de 30 anos atuando, líder de RH, 25 anos, né, no grupo Electrolux, e hoje eu tenho a minha própria consultoria, né? Mas o que eu vou deixar? O que eu vou contribuir para esse público que sempre, né, foi a minha paixão aí, trabalhar com gestão de pessoas. Então, tem a ver com propósito e tem a ver com legado, com certeza. Tânia, é isso que bate forte, que faz o pessoal da área de gestão de pessoas acordar mais cedo, começar, né, aquela segunda-feira dizendo o seguinte, eu vou ajudar a transformar, a fazer diferente. E o que vocês perceberam com a experiência de mercado e com a experiência de vida e de consultoras, né? Até porque hoje vocês estão trabalhando fortemente com consultoria e mentoria de dor do mercado, essa percepção, literalmente esse chamamento aí para esse projeto. Tem espaço hoje no mercado para vocês entregarem esse projeto de consultoria diferenciado? Então, essa foi uma análise que a gente fez, justamente porque a gente percebeu, e eu super concordo com a Tânia, né, que desenvolver pessoas, colocá-las, dar essa oportunidade de estar em outro nível de relacionamento, de tomada de decisão, de abordagem estratégica, é uma coisa muito legal. E a gente observou no longo da nossa carreira que as pessoas não encontravam esse caminho de formação. Então, assim, Nascimento, há quanto tempo a gente está falando de RH estratégico? Pois é. A gente está falando há tempo demais. Já deu, né? Já deu. Vamos fazer na E prática? aí, exato. E essa foi a nossa percepção, né? O RH, ele já encontrou sua posição, já está lá. Já tem a demanda, já tem a necessidade. E essa demanda e essa necessidade, elas estão, inclusive, sendo ampliadas com essa questão de inteligência artificial, com essa questão de remodelagem. A gente vem falando do trabalho do futuro, mas como é que vai ser? Então, assim, nossa percepção, tem gente muito boa no mercado de recursos humanos, né? O que a gente precisa é o lugar na mesa. O RH já está na questão estratégica da empresa. A gente precisa que os profissionais estejam lá, né, com a voz adequada, com a postura adequada, com o linguajar, com o entendimento do negócio adequado. Agora, para sentar na mesa das decisões, a nossa mente, né, as nossas ações como executivos e executivas de RH tem que passar por uma reformulação. Não pode ser aquela história de dizer o seguinte, quando a gente fala desse RH estratégico, é mais do que recrutamento, seleção, do que treino, né? É a inteligência, a estratégia. Como esse profissional e esse executivo de RH vai entender do negócio, de tendências, de futuro, ir além, né, daquele dia a dia, concorda? Super. Eu, a Tânia e a Samantha, a gente não quer falar de processos. A
gente não quer falar para as pessoas como se faz recrutamento, como se faz seleção, como se gere cultura. A gente quer falar de negócios. A gente quer falar assim, como que com a pessoa que eu trago para a empresa, eu acelero esse negócio. Como que com a cultura Traz criada, inovação. as tomadas de decisão ficam mais adequadas. Como que com a correta governança, nós aceleramos o resultado dessa empresa. Né? Onde é que estão as questões críticas da empresa que a gente precisa tocar? É sobre isso que nós queremos falar. É nisso que nós queremos trazer nossa experiência para adicionar. Daqui a pouco eu vou perguntar para vocês se já tem algum curso, algum treinamento, alguma coisa aberta, porque dá vontade de fazer, né? Porque Que bom. a gente está falando muito em tendência, inovação, transformação, empresas que precisam ter negócios que sustentem elas na linha do tempo, né? E vocês trazem a experiência de empresas longevas, você mais recente de uma empresa muito jovem. Então, assim, essa convergência, né, de saberes, de pensamento, juntamente com essa formação. Vocês três são conselheiras empresariais também, todas pelo IBGC? IBGC, sim. Uma casa de Isso. alto respeito e tal. E esse olhar, né, do RH mais do que estratégico, daqui a pouco a gente vai falar do RH conselheiro, né, não só conselheiro de administração, mas de inteligência, né, de ser ouvido, é muito importante. É. Quando a gente se uniu nessa parceria, né, a gente viu essa beleza, Nascimento, que é da complementariedade, né? Eu sou, né, muito adepta da colaboração, né? A gente juntos somos melhores, né? E temos em cada um algo que complementa o outro. Vocês ouviram aqui a Dani, né? A Dani é a nossa executiva, pessoa direta que tem uma experiência, como você falou, né, em startups e em empresas que têm uma agilidade aceleradas e que tem, né, esse DNA do negócio. Tânia, né, maravilhosa, pessoa de desenvolvimento, mentora, pessoa que consegue ali, né, navegando em ambientes como na Europa, Estados Unidos, América Latina, e tanto na automotiva como muitos anos ali na linha branca, entende, né, muito da produção da pessoa, do desenvolvimento, e é lindo ver ela falando dos talentos que ela desenvolveu, né? É bacana, né? E quando você fala assim, eu fiquei imaginando, porque eu adoro empresas, estudo empresas, eu vou lá ouvir a coisa que eu mais gosto é visitar a empresa e ouvir, né? E você falou da transformação da empresa onde ela esteve, que ela fez parte. Sim. Ou seja, novos produtos, novos serviços, mudança de mercado, mudança de mundo, mudança tecnológica, e vocês, né, inseridas nesse contexto, tendo aprendizado, ganhando bagagem, repertório para trazer hoje isso para a gente aqui. Sim. E eu, né, juntando a elas, né, com mais de 30 anos aí na ExxonMobil, uma empresa assim, né, centenária americana, né, que também está fazendo a sua transformação, né, da indústria de óleo e gás para novos combustíveis. E a gente juntas, né, pode estar colocando toda essa vivência, porque muito do que o profissional para estar numa cadeira de C-level tem que trabalhar é leitura de cenário, Uau. é imagem, reputação, tá colocando, né, essa fala aí do estratégico na prática. É verdade. Então, o nosso convite é para esse diálogo. Sensacional. Então, esse é o que a gente está junto aí, colocando, né? E criamos esse conceito, que a gente também é bom de marketing, sabe, Nascimento? Não é bom, a gente criou uma coisa chamada assim, Board of Mentors. Então, a gente aqui é um board, né, de mentores, né? Que é essa complementariedade para estar ali, né, fazendo essa aceleração. Eu acho muito legal isso que a Samantha está falando. A gente tem duas coisas interessantes nesse Board of Mentors. As nossas diferenças, que geram esta complementariedade, e as nossas similaridades, né? Por termos sido executivas,
todas em ambiente global, todas com desafios complexos, né? Então, a gente pega esta complementariedade com isso que a gente tem como essa vivência e é o que a gente quer entregar. Com toda certeza. E eu não tenho dúvida que é sucesso. Posso fazer um parênteses? Claro! Então, eu vou deixar só um spoiler para você que está nos acompanhando. Tem novidade vindo, né, com essas 3 feras, né? Tem projetos vindo e eu já vou conectar com a história do líder de RH conselheiro, porque tem tudo a ver, né? Mas antes, quem pode falar um pouquinho para nós a respeito do projeto da mentoria? Para você que está aí, só um pouquinho, depois a gente dá detalhes. Se a gente for contar assim, exatamente o que é o C3, Aceleração Executiva, com esse produto que nós estamos lançando, que é o Ready Now. O C3, vamos interpretar assim, Nascimento, como um guarda-chuva, uma umbrella, né? E o Ready Now é o primeiro produto que a gente está lançando, que nós não estamos chamando de programa, não estamos chamando de treinamento, até porque isso, o mercado, nós profissionais de RH, a gente já está cansado. A gente já fez cursos, a gente já fez MBA, a gente já é graduado, pós-graduado, mestrando, tudo que tinha disponível no É um mercado, patamar a mais esses diferente. profissionais já têm. Ok? Por isso que a Dani fala, a gente não vai estar ali para ensinar o beabá, não vamos ensinar o Pai Nosso ao vigário, né? Nós não vamos ensinar. O que a gente quer é promover principalmente essas reflexões. Então, por isso de aceleração executiva. Então, o primeiro ponto aqui é ressaltar o formato. Então, o formato, quando a Samantha fala de um board de mentoras, né, com as nossas complementariedades, e a gente traz a nossa bagagem aqui para a mesa, o formato primeiro passa porque a gente chama de uma mentoria coletiva, e essas turmas vão ser turmas seletas, de no máximo 15 pessoas, porque a gente quer aproveitar, né, para estar 100% ali presente. E nós vamos começar com um trabalho com reflexões e discussões em temas específicos. Então, vamos sim falar de cultura, vamos falar sim sobre board fluence, sobre o que a Samantha falou de reputação. Vamos trazer uma outra colega, ex-CFO, para falar da importância do conhecimento do negócio e dos números pelo RH, porque muitas vezes a gente está em RH porque a gente não gosta de número, a gente sabe, mas a gente precisa conhecer do negócio e de números. Com profundidade, né? Nós vamos ter também, junto com a gente, uma especialista em finanças e também em IA, que hoje não tem como a gente falar do futuro do trabalho e o futuro desse profissional se não for com o uso pleno e máximo das tecnologias, né? Então, nós vamos ter esses grupos temáticos, que vão ser 6 grupos. Né? Você que está nos acompanhando, entendeu a lógica, entendeu o formato, né? Na minha opinião, né, eu sou educador, eu sou professor também de pós-graduação, sou aluno, especialmente, né, gosto de ser mais aluno do que professor, né, mas a proposta é uma proposta diferenciada. Segure que a gente volta nesse tema. Quero saber que pé está, se já tem inscrições abertas, como que a gente vai fazer, né? Eu imagino que aquilo que eu comentei, né, se eu tivesse encontrado mais mentores, mais pessoas que trouxessem esse alinhamento na minha carreira, o resultado seria super melhor. Então, assim, para você que está aí rampando, né, você que está acelerando, ao invés de sair de forma atabalhoada, né, venha ouvir, né, os grandes temas, o que se fala de tendências e venha construir um mapa estratégico do futuro da sua carreira, contributiva para a organização onde você está, mas acima de tudo, de forma planejada aí para a sua carreira. Você fala exatamente nesse tema, né? Quando eu te ouvi falando pela primeira vez sobre o profissional, sobre a profissional de recursos humanos conselheiro, eu falei, não, mas é alguma coisa de conselho de administração. E não, né? Ele é um profissional diferente, que veste uma capa do conhecimento, da informação, que é aquilo que você falou.
sabe do negócio, sabe de tendência e senta à mesa com inteligência. Exatamente. Esse conceito que a gente falou até em outro evento, que é o Trusted Advisor, né, o conselheiro de confiança, também vai estar lá em um dos nossos módulos temáticos. A gente vai estar falando sobre esse papel, sobre o conceito. O que é ser um verdadeiro conselheiro de confiança? Porque esse profissional, Nascimento, essa liderança sênior de RH, ela está sentada, deve ser, né, pelo menos entendemos assim, é o braço direito do CEO, né? Ela tem que ser, ou ele tem que ser a pessoa que ela está ali junto tomando decisões. Então, ela não vai ser informada sobre uma decisão, para que ela execute alguma ação. Pelo contrário, ela deve estar ali tomando, participando e tomando a decisão. Porque E quando para a isso, gente fala de evolução, eu que te peço perdão, é que a gente fica empolgado. E quando a gente fala sobre negócios do futuro, gente, as empresas são formadas por pessoas, elas estão tocando. Então, a área de recursos humanos, de gestão de pessoas, de talentos, dê o nome que você queira dar. Às vezes o pessoal começa a discutir, né, qual é o nome certo, a palavra correta. São as pessoas que vão tocar o teu negócio para o futuro. Então, se você tem planejamento de médio, curto ou longo prazo, são as pessoas que vão tocar. E o recursos humanos tem que estar ali para prover, né, os talentos humanos para que os resultados sejam alcançados, né, Tânia? exatamente. Então, só finalizando, esse conceito do conselheiro de confiança é o braço direito, vamos dizer assim, a pessoa que está ali do lado do CEO tomando as decisões, né? Então, a gente vai estar falando sobre isso em um dos módulos, vamos estar detalhando, explicando um pouco mais desse conceito, que vai muito além desse profissional, dessa liderança que exerce uma influência e com um poder de confiança muito importante. Vocês três vão estar lá durante essa mentoria, durante esse curso, durante esse evento, verdade? Exatamente. Sim. Todas as três. Estamos afinados nessa conta, né, Nascimento? Então, eu vou fazer uma pergunta aqui de quem gostaria de estar lá numa dessas cadeiras de aprendizado para a Dani. Dani, qual a diferença, né, de uma liderança de RH tecnicamente forte para uma liderança pronta para uma cadeira executiva, né? E nessa história da gente liderar, a gente confunde muito os papéis. A gente tem uma definição bonita de liderança, mas às vezes a gente está liderando como um tarefeiro. Uhum. Né? Tá lá Sim. suando, não que não possa e não que Sim. não deva, né? Como transformar esse líder talvez tarefeiro, menos estratégico, né, para um líder, eu gostei desse termo aqui que eu ouvi da Samantha, influenciador estratégico. É possível? Claro que Temos sim. salvação? Total. Então, o que que a gente vê, né? O líder super técnico, ele vai fazer um trabalho sensacional, seja na questão de compensation, seja na questão de seleção, quando você tem um volume, às vezes, muito grande para selecionar, ou posições chaves, seja na questão de engajamento, né? A questão é que este profissional, ele precisa se comunicar com seus pares. Quem são seus pares? CFO, CMO, né, o CTO. E essas pessoas também estão olhando para suas áreas, mas estão olhando para o negócio. Então, quando a gente precisa abordar os temas de pessoas de acordo com o interesse e a estratégia daquele negócio, né? Então, poxa, vamos desligar pessoas? Por quê? Qual é o nosso objetivo? Nós queremos, de fato, salvar recursos? Onde que nós vamos empregar esses recursos? Qual é o objetivo que está por trás? Como é que a gente discute isso? Quais são posições críticas que eu não vou tocar? Mas que linguagem é essa que eu falo no meu ambiente, na minha mesa de discussão, que de verdade impacta o CFO, que impacta o CMO, né? Que impacta o CEO? Então, tem uma questão de linguagem, tem uma questão de comunicação, tem uma questão de postura. Eu não preciso ter razão ao dizer que eu preciso as pessoas mais engajadas na empresa, mas eu não quero elas mais engajadas apenas porque é uma coisa legal.
né? Qual é o objetivo de eu ter um engajamento forte na empresa? Qual é o Sabe, objetivo de ter pertencimento? e quando você traz essa visão, né? Eu falo que tem empresas e donos de empresas que têm o perfil baby look, né? Que é o quê? Ah, o concorrente está fazendo eu fui num evento e vi, fui virou tendência, virou modinha, eu vou fazer também, né? E nem sempre o baby look vai casar, né? Eu falo Sim. que, né, se eu colocar a camiseta do Daniel, não vai me cair bem, né? E tem empresas que fazem justamente isso, né? Então, essa história, quando a gente fala de engajamento, faz parte, né? Tem essa conexão com a nossa realidade, não adianta querer aplicar ali na força e na marra. E tem muita gente aderindo, né? Tá na moda, eu vou fazer. Às vezes, por uma questão de competitividade, eu tenho que fazer. Às vezes, por uma questão de atração, eu tenho que fazer. A questão é, qual a reflexão estratégica que eu estou tendo para fazer ou não fazer? Ah, eu quero fazer porque eu quero competir com o mercado, né? Eventualmente, isso aqui. Fala com a minha cultura? Fala com a minha necessidade de negócio? Estou atraindo a pessoa certa? Estou me comunicando no tom adequado? Quanto que eu entendo deste negócio para de verdade propor a melhor alternativa, né? Aquela que de verdade vai fazer sentido mais para frente. É esse passo, é esse next level que a gente quer chegar. E por isso até que a gente debateu muito, a Samantha falou que a gente é boa de marketing, mas de verdade a gente debateu muito que nome Que dar. legal. E a gente resolveu dar o nome de Red Now. Por quê? Porque a gente quer trabalhar na prontidão dessas pessoas. Ah, isso é uma promessa de quem estiver conosco no Red Now vai se tornar um C-Level? Não é essa a situação. A situação é, qual é a promessa que a gente faz? A promessa é, vamos ter uma aceleração, vamos estar preparado, vamos cada vez mais trabalhar na nossa prontidão para eu ser um profissional, sim, Sensacional. que está adequado, que está envolvido com a Para aquela estratégia, que está cadeira. pronto para a cadeira e que está no seu caminho para. Que legal. Eu vou voltar a falar do Red Now, vou voltar a falar do C3, mas cada vez que vocês falam, eu fico com uma curiosidadezinha, né? O programa tem quantos encontros? O programa tem 6 encontros nesse formato que a Tânia comentou de mentoria coletiva. Ele tem 5 encontros individuais. Nesses encontros individuais tem um com cada uma de nós. Nossa. E aí, com aquilo que a pessoa percebeu que tem mais a ver com a necessidade dela, ela pode, não, eu quero mais 2 sessões com a Samantha, eu quero mais 2 com a Tânia, ou não, eu gostaria de ter de novo fazendo conversa. entre vocês. Então, tem essas 5 individuais, e a gente tem no final ainda um projeto, e este projeto vai passar por um board, né? Então, tem a apresentação, tem a evolução. Então, é um programa que vai durar entre 3 a 5 meses, e ele é uma jornada, de fato. E você falando, eu fiquei pensando aqui de novo, né? Pena que eu não tenho 30 anos. Imagine você ali que está. E mesmo profissional. Nascimento, a gente não tem nenhum viés com idade. Então a gente Tô está dentro. aberto, né? Somos jovens há mais tempo, mas então Eu gosto desse estamos conceito. abertos aí, né? E a turma é isso, é uma E essa- turma que essa- tem essa pluralidade também, né, etária. Esse olhar múltiplo, né? E vocês falando assim, eu fiquei pensando, né? Como é que eu faço um planejamento estratégico de carreira? Como é que eu traço lá o meu PDI por conta própria, né? Então, e aí, quando você falou das mentorias, eu fiquei pensando, se eu entrasse, acho que eu vou entrar. Isso aí, Nascimento, está convidado. Eu quero saber onde que assina o contrato. Mas, uma vez entrando, já vá para o treinamento, para o curso, sabendo o seguinte, o que é que eu preciso fazer, onde é que eu preciso crescer. Por quê? Você vai ter pessoas te ajudando, te orientando, te aconselhando, fazendo mentoria prática, para quê? Para que você cresça. E leve as tuas dores pessoais, as dores da tua companhia, para que você saia de lá com uma consultoria. Quando você falava da questão dos talentos, né? Qual é o desafio, se é contratar, se é reter? Eu conheço uma história de uma executiva que, num processo de mudança forte, onde você tinha um número de pessoas a serem desalocadas, vocês
mudaram totalmente a lógica, reposicionaram todas as pessoas e os talentos. É um aprendizado prático que você leva para lá, Sim, né? então, né, a gente vai compartilhar, né, tanto as questões que fizemos que foram revolucionárias, questões que hoje faríamos diferentes, né? Eu tenho uma vivência, né, na ExxonMobil quando a gente teve que fazer um desinvestimento de combustíveis aqui na América Latina e tinha lá, né, 300 pessoas, Nascimento, que iam perder o emprego, porque aquelas atividades a gente não ia mais estar operando. E eram pessoas altamente qualificadas em economia, administração, que falavam inglês, espanhol, que tinham já a cultura, o DNA da empresa. Porque às vezes a empresa diz assim, vamos Sim, demitir aqui, vamos precisar contratar na outra ponta, porque isso. não retrabalha esse E a mesmo gente, talento na que já conhece. mesma época, né, estávamos recebendo aqui em Curitiba atividades de tecnologia e eu tinha que ir ao mercado contratar pessoas de tecnologia. E aí, né, sentando lá com a minha companheira Moniquinha, a gente pensou, por que não? Né? Por que não que hoje a gente usa, né, o termo de reskilling, upskilling? Por que não fazer esse desenvolvimento? E criamos internamente o IT Academy, conseguimos ensinar a tecnologia para aquele grupo de pessoas e depois de um ano, essas pessoas foram para atividades que a gente estava recebendo no centro, que eram de tecnologia, e passaram a ser aí, né, gerentes de projetos, analistas de sistemas. Então, como a Dani fala, né, o diretor de recursos humanos, ele tem que estar inserido no negócio da empresa, que muito dinâmico é. Então, a gente pode estar fazendo uma aquisição, pode estar entrando num outro segmento, pode estar saindo de um segmento, estava precisando de profissionais hoje, né, cada vez mais ligados no digital. E é aquela questão, a gente vai comprar no mercado esses profissionais, a gente vai desenvolver internamente, como é que a gente vai fazer isso? E para isso você tem que estar ali, primeiro, sentado com quem decide. Então, uma coisa essencial para um profissional de RH, ele tem que estar na mesa. E para estar na mesa, você tem que ter propriedade. Você tem que entender do negócio, você tem que estar entendendo do mercado, você tem que estar trazendo valor e estar podendo, né, ter o seu espaço. E a gente vai contar esses causos, Nascimento. Sabe que eu fico olhando aqui, né? Uma começa a falar, as outras duas ficam assim, olhando. Fica olhando aqui, né? E eu aqui também. Tânia, Sim. que time, né? É uma Que seleção. admiração. A gente está em tempos de Copa do Mundo, vocês estão mais afiadas do que o pessoal do futebol no Brasil. É muito legal, né? Isso acho que dá admiração, né? Que é recíproca, porque nós três, né, fomos colegas, né, de empresas diferentes, mas sempre tivemos aí um relacionamento bem estreito, né, nos grupos de RH que participávamos, benchmark, né? Eu tenho muito orgulho, Nascimento, de contar uma fofoca aqui, né? Claro. Que eu fui uma das O meu lado primeiras... jornalista adora Isso, fofoca, veja lá, fofoquinha, né? Eu fui uma das primeiras pessoas que a Samantha teve contato quando ela, antes, né, de se mudar do Rio de Janeiro para cá. Segura aí, segura aí. Você é indelicado. Gostou? Eu já sei porque já tá até Tá até no livro. tá no livro. Até no livro da Samantha. Quem me recebeu em Curitiba foi Tânia Maranha. O storytelling, e a frase é exatamente essa, Não né? faz pouco tempo não, né? Agora, quero voltar aqui para você Sim. com uma coisa muito interessante e legal, né? Essa visão do aprendizado, da mentoria, do conhecimento de vocês prático à disposição de novos profissionais e novos talentos. Mas as três têm um espírito agregador. E vocês usaram aqui a frase, sozinha eu sou uma, juntos nós somos mais e mais fortes. E dentro desse projeto vocês estão trazendo também um talento que é a Ineile Guimarães, e ela tem dois olhares, um olhar das finanças tradicionais pela sua experiência e também uma visão nova agregada à inteligência artificial. Isso aí, Nascimento. A gente entende, né, que precisamos sempre estar buscando pessoas que são excepcionais, porque
são essas pessoas que podem fazer, né, realmente essa aceleração. E a Eneile é esse olhar. Uma pessoa assim também que tem, primeiro, que para trabalhar com a gente gosta da generosidade. Uau. Então, é uma pessoa que tem na veia a generosidade, tem essa energia e o conhecimento. Então, ela já trabalha, né, também em conselhos, fazendo essa questão que, para muitas pessoas, eu, diferente de outros, sabe, Nascimento, eu sou boa de matemática, sabe? Mas nem todo mundo tem essa facilidade. E a Eneile, ela tem essa genialidade. Ela consegue, de uma forma muito prática, fazer com que as pessoas percam aquele medo do número e entendam, tem esse diálogo, e ela vai trazer para o grupo essa Essa habilidade. percepção. E como ela é essa pessoa tão encantadora, ela também, né, está aí no mundo digital, participando aí do SGSW, de várias... O RH Summit. e no RH Summit. Summit. Ah. Então, ela está sempre Acesa. na onda aí, para trazer, né, essas ferramentas que, no fundo, é tudo, Nascimento, para nos livrar, né, dessa rotina que consome o nosso brilho. A gente tem que poder inteligência de estar... usar a IA. Isso, a gente Frente. tem que estar podendo cada vez mais estar consciente, estar tomando decisões que agregam, estar desenvolvendo as pessoas. Então, a IA é para nos livrar da tarefinha para a gente poder estar brilhando. Ser mais inteligente, ser mais estratégico, né? Dani, eu já vou te chamar aí que eu quero te ouvir. Eu vi que você queria comentar alguma coisinha aí. Eu acho que a ideia é essa aqui, né? Dessa conversa. Por isso que a gente trouxe até um café aqui. Quer que eu te fale? Eu sou muito feliz e muito privilegiado, porque eu ia fazer uma provocação para a Dani, mas dentro dos meus projetos, né, como consultor, como mentor, como professor de pós-graduação, como escritor também, a Dani participou antes de vocês dos meus projetos de livro. Ela já esteve lá como minha entrevistada no livro Mundo 6.0. Aí, nós estamos trabalhando junto, né, no projeto do seu livro. A Tânia está comigo no projeto Futuro do Trabalho e a Eneile está no Entre Drones e Dinossauros. Então, eu já faço parte dessa confraria, viu? E você, Nascimento, está entre nós aqui quando a gente fala de comunicação, você Obrigado. da inovação. Então, por isso que a gente está aqui, top de gestão juntos. Que bom, que bom. Sabe o que eu ia Pois comentar? não. Quando a Samantha começou a falar da Eneile, dos números, né, desse trabalho que a gente fala, eu queria conectar com a pergunta anterior que você me fez, do RH super técnico, né, e do RH mais estratégico. Tem um determinado momento que a gente se pega falando RHzês. Posso dizer isso, né? A gente fala RHzês. O advogado faz isso, várias Nossa, áreas, né? E a aí o gente médico faz isso, a também. gente não entende nada, né? E a gente daí não impacta. A gente não consegue fazer aquela diferença, dar aquele pulo que a gente quer na mesa, porque, de novo, o CFO está lá preocupado com o resultado da empresa, o CMO está preocupado em vender, o CEO quer ver a sustentabilidade de longo prazo, mas tem que entregar o curto prazo. Então, assim, a gente falando RHzês, a gente não comunica o que a gente precisa comunicar. E não é só isso. A gente não chega no resultado que a gente quer alcançar. Uau. Então, tanto quanto qualquer outro profissional da empresa, o RH está muito comprometido com o resultado. E é medido também pelo resultado. Então, isso a gente vai falar muito no nosso programa, que é como é que eu deixo de falar RHzês e passo a falar de negócios. Né? Deixar de ser, não que seja ruim, né? Por isso que às vezes a gente entra nessa crítica, porque às vezes a gestão de pessoas que está ali, ela está muito ligada ao olhar comportamental. O pessoal, esses dias veio um amigo aqui fazer uma entrevista e falou: a gente quer parar de abraçar a árvore. Eu falei: não necessariamente não precisa parar de abraçar a árvore e pisar em brasa. Cada um tem um jeito de aprender, né? Mas, acima de tudo, pensar de que você é o grande promotor da transformação. Você é o gerador de talentos que são
fase final e principal, os grandes geradores de resultado. Tânia, e o projeto de vocês, o Red Now, agora eu quero que você fale um pouquinho mais e venda o Red Now para a gente. Isso aí. Pegou a pessoa certa. Eu acho O nosso o convencimento. Nascimento, só complementando Pois a não. fala anterior da Dani, de todas aqui, tudo isso sem perder a nossa essência. Porque a nossa essência é o lado humano. Estamos Verdade. por isso na organização, senão a gente estaria em outras áreas, né? É bem importante ressaltar que nós não estamos aqui para tirar a essência desse profissional. A gente só está aqui querendo o melhor em termos de complementar, né, e tornar esse papel cada vez mais amplo, né? Ele, né, e a companhia. Exatamente. Antes de você fazer a sua fala forte sobre o Red Now, a gente comentou sobre a consultoria, falamos sobre esse processo. Quero que você traga, nos condense ele e diz como que a gente faz para se inscrever. Né? Você já pega aí um papel, uma caneta, um smartphone para fazer contato aí com o pessoal. Eu vou... Nascimento, vai ter link no vídeo, Nascimento. Olha. O que o pessoal do digital faz? Veja aqui o link aqui abaixo. Isso, na bio. Mas eu vou já deixar vocês preparados para não estava no roteiro, Sim. tá? Eu gosto de quebrar o roteiro. Eu quero que vocês troquem perguntas entre si. Depois vocês vão trocar perguntas, né? E daí já vão pensando. Isso. Porque a Tânia, A gente é rápido, Nascimento. a Tânia vem aqui pro Red Now. Nós já contamos, né, vários aspectos que vão fazer parte do Aceleração Executivo Red Now, mas um que eu não comentei ainda o processo ele começa com um mapeamento, um diagnóstico desse profissional. Porque muitas vezes, a Dani falou aqui até, né, que a gente usa jargões e tudo mais, mas a gente não pode prescindir de uma ferramenta de diagnóstico de comportamento e até de competências desse profissional, porque muitas vezes o primeiro gap que ele ou ela pode ter é exatamente nesse perfil. Então, uma coisa que vai complementar aí o nosso processo antes de começar a falar qualquer coisa, nós vamos fazer um diagnóstico desse profissional, né, em termos de comportamentos e um diagnóstico de como ele está em relação à cadeira que nós estamos falando, porque muitas vezes o gap pode começar por aí. E aí vai caber a gente aqui, como mentoras, de fazer esse aconselhamento. Então, é um programa aí, não é um curso, não né, vamos deixar bem claro, pessoal, esse formato. Não estamos falando de um treinamento, não estamos falando de um curso. Vão ser aí em torno de 3 a 5 meses, porque vai variar, porque nós vamos ter que seguir as agendas das mentorias individuais. Então, isso pode ser que, né, demore menos ou mais em função da disponibilidade desses profissionais. Então, nós vamos ter encontros temáticos, encontros onde vai haver muito estudo de caso, muita questão prática. Não vamos trazer nada de teoria. Se tiver alguma teoria, nós vamos mandar para casa para vocês leiam antes e já venham prontos para o debate. Tá? Então, vão ser esses encontros temáticos, as mentorias individuais, e nós vamos concluir com uma apresentação de um projeto para um board, né? Como se vamos fazer uma simulação, quase como um roleplay, de uma apresentação para um board. Então, quando a gente fala de prático, nós estamos falando de trazer estudos de caso, como o que a Samantha trouxe agora, estudos da realidade que a gente já viveu, né? Então, sabe aquela coisa que a gente fala, dar o pulo do gato? Que não está escrito nos livros e que ninguém conta o segredo. E que está me doendo lá na firma, né? Nós vamos trazer esse pulo do gato, porque é nosso interesse contar, né? Se tem um buraquinho ali, peraí, por que você vai cair naquele buraco? Eu já caí, Como que e eu eu vou te trato contar. cultura? Como que eu trato... esses tempos depois de uma aula na pós-graduação, o aluno me ligou e falou, professor, eu preciso de um socorro seu. Eu tenho que fazer demissões. E às vezes esse é o dia a dia que você fala, né? O proprietário da minha empresa fala muito em inovação, mas eu não consigo inovar. Como que eu faço, né? E como que você trabalha dentro da prática? Para quem faz, é muito importante porque você vai aprender, e para vocês é
compartilhar o repertório daquilo que vocês vivenciaram, né? E para que os nossos convidados, os participantes, possam sentir esse gosto, até antes de tomar uma decisão e se juntar a gente no Ready Now, nós vamos fazer uma executive session, uma prévia, quase como um Ah, spoiler. Nascimento, agora vai chegou ser- aí, ó. Exatamente, Nascimento, você está super convidado para o dia Explica. 3 de julho, das 9 às 12 horas, né, uma sexta-feira pela manhã, onde nós vamos dar quase como um spoiler, né, Dani? Nós vamos começar uma degustação. Nós vamos começar esse trabalho já nesse dia 3 de julho, e a partir daí os participantes podem, né, conhecer um pouco mais da gente. Não vamos estar nós três, vamos estar também Eneile nesse dia, onde a gente vai começar com esse grande debate para abrir o canal para o que vem adiante. Eu imagino, Dani, que nesse dia, né, vocês vão trazer uma série de informações, e eu acho que o bacana, né, para quem participa é que eu chamo do seguinte: você faz uma maçaroca, né, na sua cabeça, embola tudo e tal, e você sai dali e provavelmente com coisas que você diz assim: o que eu consigo tratar, né, na minha empresa, no meu time que eu lidero, nas questões do comportamento, e como você se prepara para vir para o curso com grandes perguntas. Isso é muito importante, né, ter grandes perguntas. Sim, isso também. E durante essa executive session, a gente vai falar muito do que é ser o CHRO. Porque a gente não está entendendo o CHRO ou o diretor da empresa como a pessoa do nível mais alto de recursos humanos. Mas o CHRO, o diretor, é como aquela pessoa que, junto com seus pares, desenha essa estratégia, pensa nas soluções, endereça o negócio. Então, é sobre isso que essa primeira executive session ela vai passar, assim, sobre, gente, quais são as expectativas, né? Como é que a gente vai endereçar essas expectativas? Então, a gente já nesse primeiro dia, a pessoa já vai sair com uma série de conteúdos, né? E a partir daí a gente tem o desdobramento da aceleração. E esse ponto que a Tânia falou do assessment é um ponto super importante, porque você falou daí do mapa de carreira, porque a gente quer que intencionalmente as pessoas consigam desenvolver aquele gap que mais percebem, ou fortalecer aquela sua fortaleza, né? Então, que essa análise a gente já tenha desde o início, para durante todo o processo poder aprofundar e sair diferente lá no fim, né? Sensacional. Eu já estou imaginando aqui como Sim. vai ser esse dia. Olha, conversa de hoje com 3 executivas gigantes de RH aqui do Paraná e do Brasil: a Samantha Franco, a Tânia Maranha e a Dani Fonseca. Que honra ter vocês aqui conosco. Agora eu vou dar trabalho para esse pessoal. Eu quero que vocês façam perguntas entre si. Para quem que você vai endereçar uma pergunta? Então, vou fazer uma pergunta para minha amiga Tânia Maranha, que quando, né, eu vim para Curitiba, foi a pessoa que me recebeu, né? Na época tinha que montar um centro de negócios global para a ExxonMobil, e tinha eu que recrutar profissionais com SAP, inglês, Verdadeira mosca branca. isso. E aí a Tânia falou: isso vai ser difícil. Vou perguntar agora para a Tânia. Tânia, para nossos colegas hoje, né, que estão tendo aí que fazer essa transformação em RH, para poder estar lidando, né, com o IA, com todas essas demandas, como é que é? Tá difícil? O que você pode dizer aí para os nossos ouvintes? Como é que é lidar hoje com esse mundo de tanta tecnologia e com tantas gerações? É a primeira vez, né, que a gente tem 4 gerações diferentes no ambiente de trabalho. O que você pode dar aí de mensagem para os nossos colegas? Que ótima pergunta, Samantha. E passa um filme, né, Nascimento, na nossa cabeça, né? Isso faz quanto tempo? Mais de 20 anos, seguramente, né, Samantha? E eu me lembro bem que no final a Samantha me fez essa pergunta, daí eu falei: olha, difícil. Ela queria profissionais que tinham fluência em inglês, em espanhol, em Curitiba, né? Eu falei: difícil. Mais nada é impossível. Mas hoje, Samantha, eu vou te dizer uma coisa. Hoje eu vejo muito mais fácil do que há 20, 30 anos atrás, quando você me fez aquela pergunta, você
conseguir fazer esse upskilling, esse reskilling. E eu acho que posso me usar como exemplo. Né? Há cerca de 2 anos atrás, Nascimento, eu estava já me recolhendo aos meus aposentos. Olha aqui. Voltando para Maringá. Não, eu estava lá na minha cama, né, antes de dormir. Sempre a gente dá uma troca mensagem e tal, e eu tenho uma filha que é executiva também, né? E minha filha me mandou uma mensagem: mãe, olha esse curso aqui de IA, né, de inteligência artificial. Até aquele momento eu não conhecia nada disso. Olha que legal, mãe, é gratuito e super legal, eu já me inscrevi. Eu falei, opa, e eu tenho uma característica, Nascimento, eu sou muito curiosa e não gosto de ficar para trás. Se alguém chega para mim e fala que tem uma coisa nova, Competitiva. se você me fala de um livro ou de um conceito que eu não sei, eu posso até dar uma disfarçadinha, viu, Dani? Mas tenha certeza que eu vou chegar em casa, eu já comprei o livro, eu já fui consultar, eu gosto de estar Que bom. atualizada. Sim. É isso aí. Aí, Nascimento e Samantha, respondendo a sua pergunta, naquele mesmo dia, eu entrei, me inscrevi, era um curso online e comecei a fazer o curso. Isso era umas 10 horas da noite. Meia-noite eu ainda estava ali fazendo o curso, aprendendo e ligada no que eu tinha que fazer. No dia seguinte, baixei o tal do ChatGPT e comecei a usar. E esses dias, conversando com a mesma filha, Como é o nome dela? Mariana. Mariana. Olha lá, Mariana, escuta É o lá. nome da minha filha, Maria. Olha só, nome lindo. Olha lá, Mariana. Daí a Mariana estava falando, mãe, eu preciso me atualizar, fazer algum curso. Eu falei, filha, ela falou, você usa bem, né, o ChatGPT. Eu falei, não, eu uso o chat, eu uso o Manus, eu uso o Cloud, né, eu uso o Gama, uso uns 4, 5. Aí tudo que tem aí disponível eu estou usando, né? E dela, nossa, mãe, puxa, você sabe muito mais que eu. Então, Samantha, a minha resposta para você, eu digo, é possível, porque existe disponibilidade, está aí. Basta você ter, por isso que o que a Dani falou, eu reforço. Interesse, disposição. Características e comportamentos, né? Basta você ter curiosidade, ter energia, ter um drive, ter uma ambição para poder querer se atualizar e querer aprender. Isso, Nascimento, não tem idade, tá? Verdade. Porque eu, com muito orgulho, né? 60 anos eu fiz esse ano e posso me dizer que estou bem antenada e bem atualizada com muito orgulho. Não tem impossível, né? O lifelong learning, e eu adoro, né? Eu repito essa frase algumas vezes, que é a frase do Alvin Toffler: o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender, né? Essa essência das nossas vidas. E nos últimos anos, né, a gente que já tem uma jornada e uma caminhada, eu falo o seguinte, como você bem disse, né? Nós não somos velhos, nós somos mais experientes. E a oportunidade que a gente teve de vivenciar, eu fiz recente uma palestra na minha cidade, Irati, e eu falei que eu sou um profissional da era da máquina de escrever e que estou desvendando a era da inteligência artificial. Para quem que você vai mandar pergunta? Para Samantha, né? Eu estou me sentindo aqui no debate dos presidenciais. Você vai tem que dar um tempo para isso. Mas você viu que a pergunta dela ali foi, né? Samantha, vou te fazer perguntas sobre o Right Now, coisas que a gente não tocou aqui. Isso aí. Pergunta de trabalho. Pergunta de trabalho. Primeiro, a gente aprendeu que a gente tinha que definir bem, né, nossa persona. Afinal de contas, para quem que a gente está fazendo isso? Então, eu queria que você contasse, Samantha, para quem que a gente está fazendo isso e por que a gente vai fazer uma curadoria nessa turma? Então, você que é um gerente de recursos humanos, que se dedica à sua equipe, que é a sua função, que é especialista, né, em alguns dos nossos processos e que tem, né, essa ambição, esse desejo de ir além, de acelerar, de ser um diretor de recursos humanos. Isso é para você. Então,
Pode ter 30, pode ter 40, pode ter 50 anos, a gente não temos essa barreira aí de idade. E, né, eu que convivo, né, nesse mundo de recursos humanos, vejo que sozinho é muito difícil. Então, a ideia de ter ali um grupo, né, e por isso a gente vai fazer essa curadoria, né? Por quê? Porque a gente quer que esse grupo, né, a gente está colocando ali essas 15 pessoas, que fica uma comunidade que, da mesma forma que a Tânia foi complementar para mim, que a Dani foi para mim, que eu fui para a Lupiva e para outras colegas de recursos humanos, que esse grupo possa estar, né, se complementando, trocando entre si vivências, até no projeto que vão estar trabalhando durante o Red Now, mas além, porque sozinho é quase impossível. Com essa comunidade, a gente realmente acredita que vai poder estar ali, né, acelerando esse desenvolvimento. Então é isso, Dani. Legal, que momento bacana, que momento especial, que momento importante, né? A gente falando sobre gestão, falando desses projetos novos. Tânia, quero que você faça uma pergunta para uma das suas colegas. Só posso fazer para quem? Pra Dani. Você tem direito à réplica, tréplica. Aqui não vai dar Pode briga, ter, né? Eu acho que pode ter, né, o debate dos presidenciáveis, né? E interessante, Nascimento, que antes da gente criar essa ideia da aceleração executiva, a gente, né, tá com o hábito aí de sempre estar se encontrando, né, mesmo quando já estávamos fora aí do ambiente corporativo. E eu queria contar para você, Nascimento, que quando eu deixei o mundo corporativo e tal, e decidi abrir minha própria consultoria, uma das primeiras pessoas que eu fui me consultar foi com a Dani. E daí já surgiu uma parceria, já saímos desse café já com o projeto juntas. Que bacana. Ela me convidou, porque ela estava com um monte de coisa para fazer, e me convidou. Mas depois, se juntando nós duas com a Samantha, isso para tomar um bom vinho, para bater papo. Numa das nossas conversas, no estilo meio que piada e brincadeira, a gente começou a falar sobre títulos de programas, como se fossem programas de treinamento assim, que não existem no mercado. Uau. E que nós precisaríamos criar. Um deles, só que tudo Nascimento, em tom ali de ironia, piada e tal. E um deles era como conviver na Arena dos Leões. Uau! Né? Que é o que nós, profissionais de RH, né, seria, né, como trabalhar na Arena dos Leões. Né? Estou entendendo. Entendeu? Era um desses, e tinha muitos outros, talvez vocês me ajudem a lembrar. Então, a minha pergunta para a Dani tem a ver também com um conteúdo que nós vamos trabalhar no Aceleração, que é o Board Fluency, ou seja, como conviver, né? Como sobreviver, na verdade. Não é conviver, desculpe, correção. Como sobreviver na Arena dos Leões. Nossa! Né? E para isso você precisa ter uma fluência, né? Você precisa ter, como a Samantha falou, reputação. E você precisa ter não só a linguagem do negócio, conhecimento, mas dessa influência, autoridade. Como exatamente vender as suas ideias. Então, Dani, a minha pergunta, porque a Dani ela é mestra nesse tema, né, do Board Fluency, ela fala muito sobre isso. Queria que você contasse um pouquinho desse módulo que nós vamos ter e que eu acho que é realmente uma das grandes necessidades. Tá ótimo. Antes disso, eu quero dizer que no primeiro café que a gente já fechou, a gente fechou aquele projeto e mais uns 3, porque a gente percebeu que a gente conseguia fazer muito rápido, né, Tânia? Tanto o nosso briefing quanto a solução, ele passava muito rápido pelas, assim, a forma de fazer. E isso ajudou muito para que a gente pudesse estar aqui hoje. Mas vamos lá. Esse dia a gente estava tomando um vinho, tá? Tomando um vinho e batendo um papo. E falando um pouco desse Board Fluency, tem uma coisa que nós de recursos humanos a gente pode e deve desenvolver, que a gente tem já bastante, que é a questão da empatia.
Quando eu penso, ainda antes do board, quando eu estou num comitê executivo, que eu estou com os meus pares, que eu estou com todos os Cs ali daquele grupo, ou todos os diretores, o diretor industrial, ou de operações, que está todo mundo ali, eu tenho que ter uma análise, uma certa empatia, de que cada um está olhando para um pedaço do negócio. Por mais que a gente não queira e que as empresas briguem com silos e etc., a gente tem, cada um deles ali, seus interesses, né? Com certeza. São interesses profissionais, são interesses da função, são interesses pessoais. E ter este aprendizado a respeito destes interesses, da linguagem que cada um Leitura fala, da arena. e como é que você traz isso para a linguagem que é do interesse daquela empresa, da estratégia daquela empresa, do curto e do longo. Eu estou sempre falando curto e longo na mesma frase, porque parece que com essa coisa de IA, o longo ficou mais curto, né? Com certeza. E o curto ficou ainda mais urgente. Então, tem que haver uma inteligência nisso. Então, a gente observar as pessoas que estão, os interesses que estão colocados, e como é que a gente lida com isso numa linha do tempo e naqueles interesses que são os nossos, funcionais, os interesses da empresa, os interesses que a gente defende até do time que está com a gente. Isso é um ponto muito importante. Um outro ponto que sempre bato também é a preparação. Então, nunca uma reunião é só a reunião, certo? A reunião é a preparação para a reunião. A reunião é como que a pauta ela foi desenhada e como é que eu preparo essas coisas em antecipação. Depois eu tenho a reunião e depois eu tenho a pós-reunião. Como é que eu já estou amarrando a próxima? E as pautas que eventualmente não foram definidas naquela. Ou que eu não consegui passar. Ou que eu não consegui ser firme o suficiente ou ter argumentos suficientes. Como é que eu me preparo, inclusive, para esse próximo momento? Então, esse Board Fluency, ele vai trazer muito isso. O papel das diversas áreas, como é que a gente fala as diversas línguas, comunica adequadamente, como é que a gente lê o cenário e como que a gente faz a preparação, a execução e o pós. Sensacional. Olha aí, você que está do outro lado, venha participar desse projeto também. Eu vou lá nesse encontro preliminar, né, porque tem muito aprendizado, tem muito conhecimento e crescimento. Hoje a gente está numa conversa do Top de Gestão, juntamente com o C3, esse projeto bacana da Samantha, da Tânia e da Dani. A gente está chegando ao final desse nosso encontro, um encontro de aprendizado, uma masterclass aqui na prática. Eu vou pedir para que as nossas convidadas façam as suas considerações finais, trazendo 3 pontos, né, desse nosso encontro. Falando também do que vem por aí, né, nesse projeto do C3 Aceleração Executiva, mas também, especialmente, Tânia, da mentoria. E, no encerramento, deixem os seus contatos, né, suas redes aí, para que o pessoal siga tendo mais informações. Vamos começar com a Tânia, né? Você viu que a gente faz um verdadeiro ping-pong aqui nessa mesa. Claro. Bom, primeiro, super agradecer, Nascimento, a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Você é uma referência na área de comunicação. Tenho muito orgulho, né, de fazer parte do seu projeto aí, dos livros, tal, e estar hoje aqui, né, em antemão, né? Você é a primeira pessoa, basicamente, que a gente fala sobre esse tema, então muito orgulho, e muito orgulho também de estar aqui com a Dani e com a Samantha, porque são profissionais realmente de alto calibre, pessoas que eu admiro, né, e que eu, como você disse há pouco, eu gostaria de ter conhecido profissionais como vocês e de poder ter tido a oportunidade de ser mentorada por vocês quando, né, mais jovem, quando eu estava aí, não estava ainda numa posição de diretoria, ter essa oportunidade para aprender mais, né, e para se conectar, porque eu acho que o grande segredo disso tudo é conexão, né, conexão humana, né, esses relacionamentos que a gente adquire, né. Então vamos falar também de network, o quanto é importante construir relações verdadeiras, né, conexões verdadeiras, né, que fazem
sentido para a gente, para tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, né? Então, deixar meus contatos também. Então, eu sou da Tânia Maranha Consulting. Então, meu Instagram, tania.maranha.consulting. Estou presente também, Tânia Maranha, no LinkedIn, né? Meus contatos, meu e-mail também, tania@maranhaconsulting.com.br. Estou aí super empolgada, esperando aí ansiosamente pelo dia 3 de julho, onde a gente vai poder se conhecer. Já temos vários inscritos, então corram lá, se inscrevam, porque também, né, Vagas são limitadas, vagas limitadas, até porque a gente quer, mesmo nessa prévia, a gente quer promover maior debate. Vai ter também Nascimento Estudo de Caso, então não vai ser só uma live, não é uma live, por isso é Executive Session, né? Vai ser já quase como um módulo zero do Ready Now, né? Então, obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, uma honra ter você aqui conosco no Top de Gestão e uma honra ter você também com a sua contribuição sensacional no livro Futuro do Trabalho. Obrigada. Dani, Eu quero te agradecer também. Uma baita oportunidade, um prazer ter aqui, uma oportunidade da gente contar essa novidade, de conversar contigo. Então, muito legal. E acho que talvez quem nos ouviu, quem está nos vendo, pôde perceber o quanto que a gente gosta do que a gente faz, né? Então, nós, por sorte e competência, por determinação e por resiliência, criamos a carreira que criamos, né? Conseguimos traçar, a gente tem orgulho do caminho que a gente traçou no longo desse tempo. E agora a gente quer acelerar e apoiar os profissionais que querem fazer essa travessia, né? Eu adorei quando você disse, eu queria aos 30 anos ter esse apoio. Acho que a diferença que a gente pode entregar agora para acelerar para profissionais que têm essa ambição, que gostam do que fazem, que entendem essa perspectiva humana dentro da organização, no resultado dos negócios, a gente quer muito estar com essas pessoas e poder inspirar essas pessoas e poder compartilhar com aquilo tudo que a gente desenvolveu na carreira. Então, acho que a mensagem é, quem está a fim de fazer essa travessia, vem fazer com a gente aí, tem uma oferta. nas redes onde você está? Eu sou uma tragédia, então... Você A cria- Samantha e a Tânia estão me Elas puxando demais. Não, estou criando. Hoje mesmo eu vou ter um Instagram que eu não tive até agora. Hoje ele sai, Muito bem. mas eu estou lá no LinkedIn, tá? Daniele Krasuski Fonseca. O pessoal me chama de Dani Fonseca, mas o meu Instagram que eu não tenho Já ainda. tem, já Vou ter. O meu LinkedIn é Daniele Krasuski Fonseca. Se colocasse 3 lá, eu acho que já Tá funcionando, tá funcionando. Que legal. É isso mesmo, né? O prazer da gente inspirar. E eu tenho toda certeza, falando com vocês, né? Naturalmente que o programa é para todos os profissionais, independente de idade, mas falando com vocês, eu fiquei pensando assim, nossa, eu vou fazer uma lista de jovens profissionais, porque eles estão precisando disso, e são conselhos importantes para que você crie um mapa em relação ao seu futuro. Olá, Nascimento! Samantha, eu tô dizendo o seguinte, que eu já vi aqui livros e já vi podcasts aqui na mesa também, mas isso é assunto para outra conversa, né? Porque é uma conversa realmente muito especial e muito rica. E quando a gente tem essa alma aprendiz, a gente gosta também de compartilhar, não para aparecer, né? Mas acima de tudo para compartilhar. E quando a gente dá espaço, quando a gente entrega esse conhecimento, a gente recebe muito mais. Por favor, Samantha, suas considerações finais para nós. Obrigada, Nascimento, a gentileza, né, de estar aqui conduzindo esse bate-papo. E, como falou a Tânia, né, nosso primeiro podcast. Então, querendo conhecer mais, a gente tem o C3 Aceleração Executiva, a gente tem tanto no Insta quanto no LinkedIn, vocês vão estar ali podendo conhecer um pouco mais da gente, vamos estar colocando artigos, conteúdos, algumas provocações. Então, eu diria que é o canal principal para estar se conectando conosco. Eu tenho o Assumir Mentoria, onde eu falo do meu livro, e também o Samantha Franco. Então,
acho que o C3, Aceleração Executiva, vai ser o melhor caminho para a gente estar juntos. Obrigada aí por estarem conosco nesse podcast e para a gente poder trocar. E aí manda uma mensagem para a gente no Insta, no LinkedIn, o que você achou dessa conversa, se você tem alguma curiosidade, algum caos, se conhece a gente de algum lugar, alguma palestra, alguma feira, algum congresso, se a gente participou aí com vocês na sua jornada, vai ser ótimo poder estar se reencontrando. Então, manda lá no direct uma mensagem para a gente. Obrigada, gente. Obrigado, Samantha. Obrigado, Tânia. Obrigado, Dani. Ó, câmera aberta aqui, né, Loyola, para a gente junto desejar para você muita sorte, muito sucesso na sua vida, na sua carreira. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.